Professor Marcos Cunha na área, para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, da plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, claro, né, estamos voltando ao nosso ritmo em sala de aula, mas quando você estiver em casa, você pode continuar aprendendo, tá certo? E hoje nós vamos falar de um assunto aí muito importante, e eu já falei algumas vezes no decorrer das nossas aulas sobre a presença deste conteúdo, desta temática, nas principais provas de vestibular, como por exemplo o Enem, como por exemplo a prova da nossa UEMA. Marcos, o que é que a gente vai falar? Nós vamos trabalhar hoje sobre a urbanização mundial, esse processo tão importante e que mudou tanto a realidade do mundo, né? Nós vamos falar sobre o início do processo, né, da urbanização, a evolução desse processo no decorrer dos tempos, né, principalmente com o advento das revoluções industriais e, claro, vamos citar as atuais características deste processo tão marcante, né, na realidade do mundo contemporâneo, beleza? Então é uma aula sensacional. Lembrando que essas e outras aulas estão disponíveis para ti onde, Marcos? Na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram, tem também os nossos podcasts, tá? Pela Rádio Timbira. Então tem todo um acervo, todo um material à tua disposição para que tu possa aí alcançar os teus objetivos, maximizar o teu estudo, porque essa é a nossa missão. Beleza? Então, sem mais delongas, para a gente começar com chave de ouro, vamos lá, ó. Respirou legal, oxigenou o teu cérebro e vamos para cima, porque é muito sucesso. Galera, primeira coisa importante, antes de falarmos sobre o processo, né, o início da urbanização, vamos entender o que é de fato, o que é esse conceito. E a primeira coisa que eu te digo é para tu ter só um pouco de atenção para não confundir, tá? Urbanização, em seu conceito fácil, tá? Nada mais é do que o aumento da população urbana em relação à população rural. Vou te dar um exemplo fácil, bem aqui. Imagina que eu tenho um país, ele tem 10 habitantes, sendo que 5 habitantes moram no espaço urbano, ou seja, vão trabalhar no segundo e no terceiro setor, a cidade vai ter uma maior aglomeração populacional, e os outros 5 habitantes vão morar no espaço rural, ou seja, vão trabalhar nas atividades agropastoris. No final do ano, eu faço novamente a contagem dessa população, e eu percebo, galera, que destes 10 habitantes, agora 7 moram no espaço urbano e apenas 3 moram no espaço rural. O que foi que aconteceu? Este país ele se urbanizou, ou seja, a população urbana aumentou em relação à população rural, tá? Não confunda urbanização com o crescimento da infraestrutura da cidade, tá certo? Muitas vezes se fala assim, olha, essa cidade está se urbanizando, mas está se referindo, na realidade, ao seu crescimento em infraestrutura, tá? Isso nós chamamos de metropolização e a gente vai falar sobre isso hoje também, tá bom? Então, te lembra, urbanização é o aumento da população urbana em relação à população rural. Facinho, né? Marcos, qual foi aí os elementos que levaram essas pessoas a saírem do espaço rural para o espaço urbano? Nós podemos dizer 2 elementos centrais, galera, tá? A urbanização ela é consequência direta do processo de industrialização, tá? Nós já tivemos uma aula sobre isso, a relação entre o processo de industrialização e urbanização, como estes 2 elementos, esses 2 processos se relacionam, se beneficiando mutuamente. Um outro elemento muito importante para a urbanização é o êxodo rural, que é o deslocamento das pessoas do campo para as cidades. E as motivações elas são diversas, mas a principal delas é a busca por melhor qualidade de vida, tá? Uma outra questão muito importante, galera, tá? É que quando falamos de urbanização, hoje o mundo é considerado um espaço urbano, tá? E isso é uma característica recente. O que é que tu quer dizer com isso, Marcos? Simples, galera, tá? Que hoje a população do mundo, dos 7,8 bilhões de habitantes que estão distribuídos no nosso planeta, mais da metade dessa população reside onde? Nas cidades, no espaço urbano, trabalhando nas atividades de segundo e de terceiro setor, tá? Se a gente for olhar esse gráfico rapidamente, olha o que ele vai te mostrar. Por exemplo, a partir da década de 50, aí, quando ele vai te dar o dado inicial, tu vai perceber que a linha tracejada é a população rural. O mundo na década de 50 era rural, ou seja, existiam já grandes cidades, grandes aglomerações urbanas, mas o maior contingente populacional do mundo ainda estava nos espaços rurais. E isso vai se modificando no decorrer dos tempos, né, principalmente agora no século XX, justamente com a incrementação da industrialização em países emergentes subdesenvolvidos, né, nós vamos ter, por consequência, uma intensa urbanização e a gente vai perceber que a linha contínua, que é justamente a população urbana, ela vai se aproximar
da linha tracejada, até em meados de 2010, galera, há um equilíbrio, ou seja, a população urbana ela vai encontrar a população rural em quantidade de habitantes e vai superá-la nos anos seguintes, tá certo? E a tendência mundial é que cada vez mais a população urbana fique maior do que a população rural em termos de habitantes. Beleza? Muito fácil, né? Então, galera, entendendo agora o que é a urbanização, nós podemos falar sobre o início desse processo, tá? Como eu te disse, a urbanização mundial, ela vai ter o início aí diretamente atrelado com as revoluções industriais. Então, não é por acaso que quando falamos sobre o início da urbanização, ela vai acontecer onde, Marcos? Ela vai acontecer na Europa, onde ocorreu o processo da primeira revolução industrial. Especificamente, a gente pode citar a Inglaterra aí como o primeiro país expoente, né, dessa industrialização e, consequentemente, intensa urbanização, né? Ou seja, deslocamento aí de pessoas do campo para o espaço urbano e o aumento dessa população. Uma questão muito importante, galera, tá? Quando a gente fala do início da urbanização na Europa, é que essas cidades elas vão crescer de uma forma muito rápida. Tá? E isso vai influenciar diretamente na realidade espacial destas populações. Como assim, Marcos? Vou te dar um exemplo fácil para tu visualizar aí na tua mente. Pega aqueles filmes mais antigos. Eu vou te dar um exemplo de um filme muito fácil. Piratas do Caribe. Quando mostra, por exemplo, as cenas, né, desse filme nas áreas de cidade, o que a gente vai perceber? Que eram cidades sujas, de maneira geral, né? Outro filme também que mostra muito bem essa realidade é aquele filme do Sherlock Holmes, né? Quando mostra, por exemplo, cidades de Londres, são aquelas cidades sujas, né? Que a gente vê com aquele aspecto cinza, opaco, característica justamente da alta emissão de gases poluentes, da utilização aí do carvão mineral, que era a principal fonte de energia da primeira revolução industrial. Mas uma característica muito importante é que essas cidades, como elas vão crescer de uma forma muito rápida, né, sem nenhum planejamento e principalmente elas não vão ter nenhum tipo de infraestrutura relativa ao saneamento básico. A consequência é que nós vamos ter nessas cidades uma alta taxa de mortalidade no primeiro momento, principalmente surgida através de doenças. Então, galera, essas cidades, como por exemplo Londres, como Paris, elas vão aí ter que passar por um processo de planejamento urbano. E isso vai fazer toda a diferença na realidade destas cidades hoje. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, cidades como Londres, cidades como Paris, né, que estão aí nesse processo da primeira revolução industrial, que tiveram essa grande expansão, hoje nós utilizamos essas cidades como referência, né, de infraestrutura, de planejamento urbano. Mas por que, Marcos? Simples, galera, tá? Porque a urbanização desses países é considerada uma urbanização lenta, gradual e planejada, tá? Ela vai ser uma urbanização típica dos países desenvolvidos. Por quê? Porque ela vai acompanhar o processo da revolução industrial. Então, essas cidades elas vão ter um tempo hábil para resolver as suas problemáticas na proporção que elas crescem. Tá? Então, não é à toa que quando você vai visitar cidades como, por exemplo, Amsterdã, que é uma cidade também muito antiga, é uma cidade extremamente bem organizada do ponto de vista, né, da infraestrutura urbana. Por quê? Porque ela acompanhou o seu processo com o tempo. Né? Algo que, por exemplo, cidades como de países como, por exemplo, o Brasil, como São Paulo, como Rio de Janeiro, não vão ter esse tempo hábil. Tá? Vão crescer de uma forma muito rápida e a consequência vai ser uma desorganização espacial e também social. Tá certo? Mas voltando para cá, não esqueça, a urbanização lenta, gradual ou planejada, ela é típica dos países desenvolvidos. Tá? Ela vai começar a ocorrer justamente com a primeira revolução industrial, então esses países vão acompanhar esse processo. Essas cidades, não esqueça, elas tiveram tempo de planejar sua infraestrutura no decorrer do tempo, ou seja, solucionar problemas como, por exemplo, falta de saneamento básico, né, vias de acesso. Olha, por exemplo, hoje nossa cidade São Luís, né, a dificuldade que nós temos de nos movimentar em determinadas horas do dia. Por quê, Marcos? Porque foi uma cidade que cresceu muito rápido, né, em um curto espaço de tempo, e as vias não tiveram tempo de se adaptar. Isso não vai ocorrer nos países desenvolvidos. Resultado, elas vão apresentar um melhor grau de organização espacial e isso vai representar o que para a população? Qualidade de vida. Tá? Não é à toa que quando fala, eu quero migrar, quero viajar, a pessoa pensa o quê? Justamente na Europa, nessas grandes cidades, organização. Em contrapartida, nós temos um outro tipo de urbanização, que é a urbanização típica dos países emergentes, como o Brasil, e subdesenvolvidos, que é uma urbanização chamada de rápida, não planejada,
ou anormal. Por quê? Estes países também vão se urbanizar a partir do seu processo de industrialização. Só que, para a maioria desses países, a industrialização vai acontecer de uma muito mais recente. Por exemplo, o Brasil. O Brasil começa, de fato, a se industrializar a partir de 1930, já no século XX. Então, é a partir daí que a nossa urbanização também se intensifica, principalmente no século XX. E aí eu vou te dar em números práticos. Imagina uma cidade como, por exemplo, Londres, que começou a se urbanizar em 1750. Imagina, por exemplo, 2000. Faça a conta, 250 anos. Né? Agora imagina São Paulo, Rio de Janeiro. Começou a se urbanizar em 1930, para 2000 são 70. Olha a diferença de tempo que Londres teve para se urbanizar e São Paulo e Rio de Janeiro tiveram. E a consequência vai ser clara. Estas cidades que se urbanizaram de maneira rápida, não planejada ou anormal, elas vão crescer sem um planejamento adequado. Isso fica muito claro quando a gente olha, por exemplo, a cidade de São Paulo. É uma cidade que cresceu de forma desordenada, tanto horizontalmente quanto verticalmente, e elas vão se tornar espaços macrocéfalos, cidades macrocéfalas. Tá? Esse fenômeno é chamado de macrocefalia urbana, que é o crescimento não planejado das cidades. Qual é a consequência disso, Marcos? Ora, galera, o espaço ele vai representar as características do que ele é formado. Se essa cidade cresceu de forma desordenada, os seus espaços, a sua realidade social também é desordenada. Então nós vamos ter problemas espaciais, como, por exemplo, mobilidade urbana, nós vamos ter problemas de habitação, nós vamos ter problemas de poluição, nós vamos ter também problemas sociais relativos, por exemplo, à favelização, vamos ter problemas de segregação socioespacial, vamos ter problemas sérios com violência que são representativas em áreas de grande desigualdade. Tudo isso é fruto desse processo. Tá? Então a gente vê aí duas comparações claras. Né? De um lado tu tem, por exemplo, a cidade de Londres, que começa a se urbanizar em 1750, e tu tem uma cidade como o Rio de Janeiro, que começa realmente a crescer a partir do século XX, a partir de 1930. Né? E o resultado, claro, a gente vê, por exemplo, a ocupação espacial do Rio de Janeiro, ela é baseada muito em morros, né? No processo da favelização, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Belezinha? Muito fácil até aí, né? Então, ó, respira, que tem mais coisa legal para a gente falar. Bora evoluir. Vamos entender agora um processo interessante da urbanização, que é o processo da metropolização e da desmetropolização. Tá? Primeira coisa que eu vou te explicar, o que é a metrópole. Tá? Gente, entenda a metrópole como uma cidade que, por concentrar maior serviço, maior infraestrutura, maior circulação de capital, dinheiro, pessoas, ela tende a ser um polo de atração das cidades ao entorno. Tá? Veja, por exemplo, São Paulo, capital. Né? São Paulo, por exemplo, é a grande metrópole nacional. Principais serviços. Você, por exemplo, quer fazer um doutorado de renome. Tu vai ter principalmente onde? São Paulo, porque tem uma infraestrutura. Você quer fazer uma cirurgia de alto risco. Onde tu vai encontrar? São Paulo. Né? Você quer, por exemplo, fazer turismo, conhecer um turismo ali, conhecer principalmente várias partes do mundo. São Paulo. Né? São Paulo tem essa atratividade. Comércio, né? Um negócio, capital que circula nessa cidade, por exemplo. Então, isso é uma metrópole. Tá? Ela vai exercer uma influência sobre as cidades ao entorno. Marcos, tem metrópole aqui, por exemplo, no nosso estado? Tem, galera. Tá? São Luís é uma metrópole. Tá? São Luís ela é uma metrópole, aí, no caso, estadual. Né? Nossa capital ela tem uma atratividade sobre as cidades ao entorno. Né? Então, a gente vê, por exemplo, São Luís, que faz essa atratividade sobre a população de Ribamar, a população de Raposa, nós temos a população de Alcântara, que quando precisa de um serviço, alguma coisa mais específica, vem para onde? Para cá, para São Luís. E o que seria essa metropolização, Marcos? É justamente quando uma cidade ela começa a crescer na sua infraestrutura, né? E o resultado disso é que ela vai começar a ter uma atratividade sobre outros polos, e aí, consequentemente, tu tem, né, a formação desta dita metrópole. E quando tu tem a estrutura da cidade central, a metrópole, e as cidades ao entorno, nós temos a famosa região metropolitana, galera, tá certo? Por exemplo, aqui, São Luís, qual é a nossa região metropolitana? São Luís, como a metrópole, e aí tu tem São José de Ribamar, tu tem Raposo, tem Passo Lumiar, tu tem Alcântara, Santa Rita, Bacabeira, todas essas cidades, elas formam a nossa região metropolitana, beleza? Então, não confunda. Te lembro mais uma vez, metropolização, crescimento da cidade em sua infraestrutura e, consequentemente, concentração de serviços, né, atratividade. Urbanização
é o aumento da população urbana em relação à rural. Beleza? Um outro processo interessante, quando a gente fala da metropolização, esse é muito atual, tá? É a chamada desmetropolização. Primeira dica, quando a gente fala de desmetropolização, não significa dizer que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, estão deixando de crescer. Não. Muita atenção. Elas estão tendo um crescimento mais lento. Tá? Então, o que é desmetropolização, Marcos? Trata-se da redução do crescimento dos grandes centros urbanos. Essas cidades elas já estão crescendo em um ritmo mais lento, em termos de infraestrutura e também populacionalmente falando. Mas, principalmente, a desmetropolização é o deslocamento de pessoas desses grandes centros para cidades médias e pequenas. Marcos, mas por que essas pessoas vão fazer essa movimentação? Galera, qualidade de vida. As pessoas que fazem esse processo de desmetropolização, que saem, por exemplo, de cidades como São Paulo capital, para ir morar, por exemplo, em Campinas, vamos dizer assim, elas estão buscando melhor qualidade de vida. Essas pessoas estão buscando, principalmente, fugir das problemáticas urbanas atuais. Como? Já te citei. Mobilidade urbana, a falta dela, né? Violência, poluição, alto custo de vida, galera, tá certo? Veja, por exemplo, o valor do aluguel, por exemplo, em São Paulo, o valor, por exemplo, do almoço, da alimentação, é mais caro por uma maior concentração de pessoas. Então, muita gente está buscando qualidade de vida saindo desses grandes centros. Outra dica importante. Quando essas pessoas migram para essas cidades menores e médias, não significa dizer que elas estão abandonando a infraestrutura dessa grande cidade, não. A maioria dessas cidades médias e pequenas, elas têm uma interligação direta com o grande centro, ou seja, quando essas pessoas precisam do serviço específico, elas voltam para a metrópole, fazem a chamada movimentação pendular. Né? Vou lá, faço o que eu preciso fazer e retorno para a minha cidade, né, que tem a chamada qualidade de vida que eu tanto procuro. Não esqueça disso, tá? Então, principais motivações da desmetropolização é a fuga, né? A gente pode citar também empresas que também já fogem desses grandes centros, indústrias, por exemplo, que ao chegar, por exemplo, em cidades como São Paulo, já tem maior dificuldade de instalação. Por quê? Um metro quadrado é mais caro, tu tem, por exemplo, sindicatos mais atuantes, a própria mão de obra ela já é mais qualificada no aspecto salarial. Então, essas indústrias, muitas vezes, elas também migram para cidades médias buscando os atrativos fiscais. Né? E, consequentemente, se leva um emprego, leva também essa movimentação populacional. Beleza? Então, a fuga também dos problemas urbanos e, claro, não esqueça, busca pela melhor qualidade de vida. Facinho, né? Essa aula é sensacional. E para a gente fechar com chave de ouro, não podemos deixar de falar do papel das famosas cidades globais na hierarquia urbana. Antes de eu falar logo da cidade global, eu vou te situar rapidamente o que é a hierarquia urbana. Entenda, quem manda, quem comanda o processo e quem recebe, quem obedece. Vamos pegar um exemplo fácil. Tu tem São Paulo e tu tem São Luís. Quem é que cria as tendências a nível nacional? Quem é que faz essa representatividade? É São Paulo. As grandes inovações saem dali. E quem vai receber essa grande inovação? São Luís. Tá? Então isso é a hierarquia urbana, galera. E ela vai ter uma série de escalas. Metrópoles regionais, metrópoles estaduais e metrópoles nacionais. E no topo dessa hierarquia, galera, tem as cidades globais, que são aquelas cidades que influenciam o nível mundial. Por exemplo, Nova York. Né? Nova York é uma cidade global. Tu encontra um mundo ali, economicamente falando, o que acontece em Nova York se espalha pelo mundo, né? Politicamente também, culturalmente falando, veja como a cidade de Nova York, as tendências que ali são criadas influenciam no mundo. Uma outra cidade muito famosa, global, Paris. Eu já te citei no decorrer da sala. Paris é muito famosa no aspecto, por exemplo, da moda, né? As tendências que são criadas ali em Paris, nos desfiles, eles vão servir de inspiração para que outras empresas reproduzam e isso se espalha para o mundo todo. Então estas são as cidades globais. São aquelas cidades que vão ter influência a nível mundial, galera, tá certo? Olha, por exemplo, bem aqui, a hierarquia urbana que eu estava te falando. Antigamente, com a evolução, com a nossa meios de comunicação ainda não tão evoluídos, a evolução ocorria de uma forma vertical. Mas hoje, galera, tá? Cidades como, por exemplo, Paris, Nova York, elas influenciam numa escala horizontal. Então, quando sai uma nova tendência aqui, por exemplo, em São Paulo, ela vai chegar em Salvador, vai chegar, por exemplo, em Fortaleza, chega em São Luís e chega em
Imperatriz. Então, galera, valeu!